E aí, galera, Mictown, eu vou falar aqui uma Red Pill, né? Mas, opa, deixa eu parar com esses né. É o último vídeo que eu fiz, eu falei né como se fosse vírgula. Vamos parar com esse negócio. Bem, eu vou fazer uma Red Pill que tem um caráter meio que, vamos dizer assim, introdutório, né? Inicial, que representa muito facilmente qual é a dinâmica da nossa sociedade, né? Qual é a dinâmica do movimento feminista e das mulheres feministas, qual é a dinâmica das conservadias, né, que a gente já conceitua já há bastante tempo aqui no mundo Red Pill, todo mundo sabe o que é, e o que seriam os homens Red Pill, né? Eu não vou nem entrar nas definições, né, MRA, Real, PUA, MGTOW, vou falar de maneira geral, Red Pill. É o seguinte, é um exemplo que eu estava aqui pensando agora há pouco, e parece retratar muito facilmente, muito bem, como é que é a dinâmica da sociedade. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente mora numa cidade, né, grande, de preferência, para poder esse exemplo ficar mais fácil, e tem vários teatros na cidade. Aí tem um teatro que, quando a gente vai lá assistir o show, é sempre aquela narrativa feminista. As mulheres podem tudo, mulheres são empoderadas, os homens sendo diminuídos e as mulheres sendo exaltadas, homens sendo massacrados na justiça e tal. Vocês imaginem nós, homens, sentados na plateia, assistindo esse show de horrores feministas, né? Mulher sempre em primeiro lugar, aquela babaquice toda. E lá, a gente, homem, como plateia nesse teatro, a gente ainda tem que abaixar a cabeça para as mulheres. Então a primeira fila é só de mulher, né? Elas que escolhem onde vão sentar nesse teatro e tal. Então vocês imaginem esse circo dos horrores. É o teatro número 1, o teatro feminista. Existe um outro teatro, tá, nessa cidade, que aí já tem uma atração, né, um pouquinho mais comedida, né? Então são mulheres interagindo com homens, tendo filhos e tal, né? Mas aquela questão de conservadorismo, né? Ainda enaltecendo as mulheres, né? Mulheres e crianças primeiro, né? Na hora de salvar no acidente, sabe? Aquela coisa de Cavaleiro Templário, essas coisas todas, né? Cavaleiro Branco, essas coisas, né? Continua uma bajulação das mulheres, mas de uma forma um pouco mais controlada, né? E talvez não batendo tanto nos homens quanto naquele teatro feminista que eu estava falando primeiro. Mas ainda assim, as mulheres estão privilegiadas nesse teatro. E nós, homens, estamos ali sentados na plateia, e as damas primeiro, né? Então as damas vão sentar lá na primeira fila, mais ou menos igual no teatro feminista que eu falei aqui primeiro. Só que de uma forma um pouco mais respeitosa nesse segundo teatro, né? As mulheres estão mandando na sociedade, nesse teatro segundo, só que de uma forma um pouquinho mais respeitosa, vamos dizer assim, pelo menos mais escondido, né, a petulância que existe ali, um feminismo muito enrustido, mas existe. Por que eu estou dando esse exemplo desses dois teatros, um teatro feminista e um teatro à moda conservadia? Porque nós, né, da Red Pill, somos aqueles caras que fomos no teatro feminista, vimos o circo dos horrores e não concordamos com aquilo, não queremos aquilo, tá? E nós saímos desse teatro. A gente não vai frequentar aquele teatro porque nós não somos obrigados a frequentar aquele teatro. Aquele teatro ali não é algo que nós concordamos, aquela encenação ali. Nós não queremos fazer parte daquilo. Então, a gente pode se deslocar para esse segundo teatro, onde o conservadorismo está reinando ali no palco, né? E a gente olha aquilo, e com a Red Pill tomada, a gente consegue enxergar a realidade, né, por trás de tudo aquilo, daquela encenação toda. E a gente escolhe também não fazer parte daquilo. Então a gente sai desse segundo teatro também. E qual é a nossa então?
A gente não quer mais ir ao teatro. A gente não quer mais fazer parte daquilo. É isso que nós, pessoal da Red Pill, seja MGTOW, PUA ou qualquer que seja, somos esse cara, essa plateia que saiu do teatro. A gente não quer mais fazer parte desse cirquinho, dessa encenação feminista, e não estamos dispostos também a carregar o ônus e fazer parte desse teatrinho a moda conservadia, né, do conservadorismo ali, aquela coisa de cavaleiro branco, aquela coisa toda de igualitarianismo ou qualquer outra vertente que seja. A gente também não quer fazer parte daquilo. A gente simplesmente saiu disso, se afastou, a gente não quer participar daquilo. E o que isso impacta a sociedade? Isso impacta a sociedade porque o show só continua se tiver plateia. É por isso que tem hoje reportagenzinhas de mulheres, feministas inclusive, falando que pessoal Red Pill são misóginos, que são pessoas com mentalidade antiquada, aquele ataque todo. Por que tem esse ataque? Porque, cara, o pessoal Red Pill simplesmente saiu do jogo. A gente, ó, é desse jeito aí, é um jogo onde ou eu perco ou eu perco, eu não quero jogar, tchau. Então, assim, se vocês são empoderados, vocês são tudo isso que vocês ficam falando, então se virem sozinhos, eu tô fora desse jogo. E aí é aquela história, não tem espetáculo se não tem público. As mulheres só são empoderadas, só fazem essa palhaçada toda se tiver homem bobo batendo palminha pra elas, achando o máximo, os feministozinhos. Mas feministas não enchem a plateia, não conseguem fazer o show continuar. Então, quando os homens cada vez mais tomam consciência das coisas e se afastam desse joguinho, desse teatrinho social, acaba a plateia. E quando acaba a plateia é quem banca tudo isso, né, através dos ingressos e tudo mais. Então quando acaba a plateia simplesmente decide não ir mais no teatro, nem que seja o teatro feminista ou conservador. Simplesmente eu vou fazer outra coisa melhor da minha vida. Eu vou investir na minha carreira, eu vou buscar autorrealização, enfim, eu vou traçar outras metas para mim que não tem a ver com esse teatro social que está aí fora. E aí, toda essa estrutura despenca, porque não tem mais plateia, não tem mais, né, o show acaba, né, a pipoca acaba, né, o espetáculo acaba. Porque se os homens, que é que somos, né, as pessoas que movimentam realmente o mundo, que constroem a estrutura da sociedade, se os homens se afastam desse cirquinho, desse teatrinho, né, hipócrita, ele despenca e não se sustenta, né? Então, um estado de bem-estar social não se sustenta se não tiver homens produzindo né, pagando impostos e tudo mais. A mulher empoderada é empoderada enquanto não fui o pneu do carro, porque na hora que fui o pneu do carro, ah, meu Deus,